Bom dia, bom dia! Começando o nosso cafezinho com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja no coração de cada um. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagra a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no coração de cada um de nós, dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica. Nós vamos começar agora a falar sobre um novo título, o amor do homem. E o parágrafo é 1603 e peguei o parágrafo 1605 como um auxílio aí para nós estarmos abordando sobre o amor conjugal e instituição do matrimônio. Então nós vamos começar a ter um andamento agora sobre o amor do homem. E nós vamos estar falando sobre essa presença divina diante do amor do homem, para que a gente possa se conhecer e conhecer o querer de Deus sobre o amor. Então o parágrafo 1603 vai estar falando sobre o matrimônio na ordem da criação. A íntima comunhão de vida e de amor conjugal que o Criador fundou e dotou com as suas leis. O próprio Deus é o autor do matrimônio. Então aqui o catecismo está nos afirmando que o próprio Deus é o autor do matrimônio, nós vamos ver depois. A vocação para o matrimônio está escrita na própria natureza do homem e da mulher, conforme saíram da mão do Criador. Então, o matrimônio, meu irmão, eu e você que somos casados, os leigos, é uma vocação. Então, nós temos uma vocação, é um chamado para estar ali, para servir a Deus no matrimônio. De que forma? A convivência com o amor de Deus vivido. E este amor, é dar a vida um pelo outro, é o exemplo de Jesus. O que é amar? Olha para Jesus. Viva o que Jesus viveu por nós no teu relacionamento. O casamento não é uma instituição simplesmente humana. Apesar das inúmeras variações que sofreu no curso dos séculos, nas diferentes culturas, estruturas sociais e atitudes espirituais. Então, assim, o que a gente deixa de compreender é que um casamento no civil não é um matrimônio. O casamento no civil é o que o homem uniu. Então, o que Deus uniu. Então, quando você casa na igreja, ali que você entende que o matrimônio é uma vocação, é um chamado, é uma unidade, nós vamos entender agora que no parágrafo 1605, o catecismo vai dizer assim, que o homem e a mulher tenham sido criados um para o outro, a Sagrada Escritura o afirma. Não é bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 18, vamos pegar. A gente tem que pegar a palavra para a gente ir vendo. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Então Deus fez toda a criação, fez todo mundo e viu algo que não era bom. E colocou o homem para ir dando nomes aos animais. O homem foi dando nomes aos animais, fez o homem a sua imagem e semelhança, mas viu que bateu uma tristeza no coração do homem, porque ele falava assim, colocava o nome no boi, na vaca, no cachorro e na cadela, né? Daí foi colocando o nome ali aos animais. E ele bateu uma profunda tristeza que ele viu que ele estava só, que ele não tinha sua companheira. Aí diz ali que o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada, certo? Então Gênesis capítulo 1, versículo 28. Capítulo 2, versículo 18. A mulher, a carne de sua carne, isto é, igual a ele, bem próxima dele foi dada por Deus como um auxílio, representando assim Deus e em quem está o nosso socorro. Pois isso um homem deixa seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Gênesis 2, 24. Vamos ler, irmãos? Então, se depois que Deus fez isso, deu um profundo sono no homem, o homem levanta e diz assim, agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Eis agora aqui, disse o homem, ossos dos meus ossos, versículo 23. E no 24, por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Então, quando nos unimos no matrimônio, nos tornamos uma só carne. Então, o que Deus uniu, o homem não separe.
Agora diz que isso significa uma unidade indefectível de suas duas vidas. O próprio Senhor nos mostra, lembrando qual foi a origem, o desígnio do Criador, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Vamos lá pegar nossa palavra, Jesus dizendo, Mateus 19:6. Mateus 19, versículo 6. Vamos ler um pouquinho antes no versículo 3, que os fariseus vieram pôr à prova Jesus. É permitido um homem rejeitar sua mulher em um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus, não leste que o Criador no começo fez o homem e a mulher, e disse, por isso, 19, versículo 5, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá a sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram eles, por que então Moisés ordenou um documento de divórcio? É por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio às mulheres. Versículo 6. Versículo 9. O coração vou continuar aqui, porque eu já passei do versículo 6. Jesus respondeu, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no casamento ou matrimônio falso, e desposa outra mulher, comete adultério. Aquele que desposa a mulher rejeitada, comete também adultério. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, do versículo 4, do versículo 3 até o versículo 11, Deus ali afirma o sacramento do matrimônio. Então é um chamado onde que nós temos uma vocação a amar. Nós temos que amar e é neste matrimônio, meu irmão, que nós temos a profundeza do amor. Então quando há o adultério, há a traição, nós estamos ferindo o amor com o pecado. Então Deus, quando você adultera, você está pecando um pecado mortal. De que forma? Eu estou querendo fazer a minha vontade, não a vontade de Deus. A vontade de Deus é o matrimônio, o relacionamento, uma só carne, não ter traição, não ter adultério, o sexo é para a procriação, a unidade é o amor. Então por isso, meu irmão, que um relacionamento, o sexo não é tudo. Ele faz parte porque nos é dado por Deus para a procriação, mas que o casal seja um para o outro servir, o amar, o relacionamento, e que diante deste mover, vamos pedir agora, antes de nós rezar esse Pai Nosso, que todo o adultério, que toda a traição, que toda a perseguição diante do casamento, diante do querer de Deus, que o nosso coração se volte para a vontade de Deus, para um chamado, para o casamento, que eu e você, querido irmão, que é leigo, que é casado, vamos pedir que a bênção e a graça esteja sobre o nosso casamento e que nem o mal atente o nosso coração, que a gente caia nessa tentação de adulterar. Que nós possamos ser homens e mulheres justos e verdadeiros, fazendo a vontade de Deus. E que a unidade, o amor, a compaixão, o compreendimento, o servir o outro, que comece no casamento. Que a gente possa servir no amor, na dignidade, num bom diálogo, diante de um relacionamento que tenhamos um bom diálogo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.